Olá, bom dia a todos. Bem, enquanto o Instagram vai notificando os nossos amigos, eu vou colocando aqui nos comentários o tema do Evangelho dessa manhã. Bom dia, Amanda, seja bem-vinda. Mais um Evangelho no lar aqui do Lar Espírita Casa do Samaritano. Eu vou colocando aqui para vocês o tema do nosso Evangelho de hoje, para que vocês possam, quem quiser, acompanhar de casa com o seu Evangelho ao lado. Então hoje nós veremos o capítulo 6, item 6. Deixa eu fixar. Pronto, fixei aqui nos nossos comentários. Amigos, aqueles que estão adentrando, aqui a nossa live, enquanto o Instagram vai notificando, vamos fazer a leitura dessa mensagem para que a gente possa ir se harmonizando. A mensagem é uma psicografia de Divaldo, do livro Jesus e a Atualidade, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. E essa mensagem ela é intitulada Crer e Querer. E ela nos diz: nas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que conseguirás. Nada te impede um tentame. Basta que estabeleças no íntimo o desejo forte da libertação. Sacudido pela dúvida, rechaça. Perturbado pelo pessimismo, contempla os triunfadores que lutaram antes de ti. Não lhe foi diverso o esforço para a vitória. Sucede que iniciaram um labor sem que os soubesses e agora as vês somente o resultado. Ademais, apela para Jesus com firmeza, certo de que a tua rogativa não ficará sem resposta, e abre-te ao influxo da força restauradora, não lhe impondo barreiras. Se queres a paz e a saúde e crês na sua imediata conquista, não adieis o teu momento de consegui-las, pois este é agora. Que assim seja. Daura, bom dia. Dalila, Luciana. Bem, meus amigos, então vamos passar aqui para nossa prece. Eu peço a todos vocês que estão aí do outro lado acompanhando que possam me auxiliar nesse momento de prece, se concentrando para que a gente possa criar essa corrente de energia do bem, que essa energia seja usada no nosso lar para auxiliar a todos nós, mas também que seja distribuída a todos aqueles que necessitam. A gente tem um hábito, um hábito nosso, não é que a doutrina impõe, de fechar os olhos para se concentrar melhor. Eu costumo fechar porque eu tenho uma certa dificuldade de concentração, mas fiquem à vontade, O importante é que vocês possam, de fato, relaxar e se conectar com essas energias do bem. Deus de infinita bondade, Pai, auxilia-nos nesse Evangelho de hoje, que a espiritualidade amiga que assiste os trabalhos do Lar Espírita Casa do Samaritano se faça presente aqui nessa manhã, nos iluminando, trazendo esclarecimento através dessas mensagens do Evangelho. Que essa proposta renovadora do Espiritismo venha para as nossas vidas e que nós possamos realmente compreendê-las, que possamos realmente mudar. Auxilia-nos, Pai, em nossa caminhada. Abençoa, Senhor, todo o nosso planeta, principalmente, Senhor, a nossa pátria amada Brasil. Que diante, Senhor, de tantas vítimas da Covid, nós possamos tornar-nos mais conscientes, que possamos respeitar, Senhor,
não só as medidas de isolamento, mas que possamos vigiar os nossos pensamentos. Auxilia-nos, Pai, agora e sempre. Graças a Deus. Então, Angélica, seja bem-vinda, bom dia. Bem, então vamos para leitura. A leitura é uma continuação, né, das instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Então esse capítulo é o capítulo que fala do Cristo Consolador, do jugo leve, do Consolador prometido, que é o Espiritismo. E aí nós passamos, o Saulo fez a explanação do item 5 e hoje nós seguimos com o item 6. O Espírito de Verdade, ele nos diz: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio do vosso pensamento. Quando soar a hora de repouso e a trama da vida se vos escapar das vossas mãos e dos vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos à prova mais perigosa do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serem os artífices da vossa imortalidade. Essa mensagem foi ditada pelo Espírito de Verdade em Paris, 1861. Bem, retomando aqui para aqueles que não acompanharam, né, os nossos últimos evangelhos, a gente está aqui no capítulo que fala do Cristo Consolador. Jesus, ele fala em João, né, capítulo 14, que guardais bem os meus ensinamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E ele segue dizendo, que esse Consolador ele ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Então, essa mensagem ela está no início do capítulo 6, no item 3 e 4, né? Então, ele vem nos falar desse Consolador que foi prometido por Jesus Cristo, que é o Espiritismo. O Espiritismo, ele veio, né, é o cristianismo redivivo, porque ao longo da trajetória do cristianismo,
os homens deturparam os ensinamentos de Jesus. Então não é que a doutrina cristã tenha se perdido, não. As mensagens de Jesus, o seu exemplo permanece mesmo. Mas nós, dentre nossas muitas existências, deturpamos a palavra de Jesus. Utilizamos a palavra de Jesus para satisfazer os nossos desejos inferiores, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. E o Espiritismo, quando ele surge ali em Paris, né? Na verdade, as manifestações sempre existiram, mas quando a codificação kardeciana inicia, vem com essa proposta de reavivar a mensagem de Jesus Cristo e de esclarecer pontos que não foram possíveis serem esclarecidos naquela época, porque o homem ainda não tinha, nós não tínhamos ainda discernimento e capacidade para compreender muitas das mensagens que Jesus estava propondo, né, que Jesus trouxe para a gente, muito da sua verdade. Então o Espiritismo ele vem com esse consolo, nos mostrar a vida futura, veio nos mostrar a vida espiritual, a relação com os espíritos desencarnados, ajudando, né, para que o homem avance em sua jornada evolutiva. E nessa mensagem que ele fala da questão da consolação, né, de como o Espiritismo nos instrui, ele diz que vem consolar os pobres deserdados. Ele começa nos recordando: elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Então todos nós estamos num mundo de provas e expiações. Por quê? Nós cometemos erros em outras vidas, né? Esses erros precisam ser reparados. Kardec nos diz no livro Céu e Inferno que todos nós, quando cometemos um erro, passamos por um processo do arrependimento. O arrependimento é o início desse processo, mas ele por si só não é capaz de pôr fim ao erro que a gente cometeu, porque quando nós causamos um desequilíbrio, cabe a nós consertarmos. Então, vem o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, nós estamos aqui expiando, sentindo as dores que nós provocamos no passado e dores também que nós estamos acumulando aí na nossa vida, porque ainda temos muito vícios, ainda acumulamos. Então, nem tudo é relacionado ao passado, né? Aqui no Evangelho tem os capítulos das causas anteriores, das aflições e as atuais. Então, muitas das nossas aflições, das nossas provações são por conta das nossas escolhas. E nesse momento que a gente passa de provas, de expiações, em que a gente está conseguindo ter essa oportunidade de expiar as nossas provas, muitas vezes é difícil, né? As provas, está dizendo, é algo que é árduo, que exige muito de nós. E ele nos aconselha a elevar, a termos resignação, né, diante das provas. Quanto maior a prova, maior a resignação, maior o nosso testemunho de fé, mas também maior a nossa recompensa e a nossa vitória. E ele diz que chore, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. E que a gente espere, porque os anjos consoladores também virão nos auxiliar. Ele faz uma alusão ao momento que está descrito lá em Lucas, mais precisamente no capítulo 22, versículos 39 a 48, em que ele relata que Jesus, momentos antes de ser traído covardemente por Judas, né, entregue a seus perseguidores, ele vai ao Monte das Oliveiras e se ajoelha e ora. Aí Jesus fala: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus ele se mostra resignado diante da vontade da lei divina.
No momento das aflições, é normal que a gente peça a Deus o alívio da prova, da expiação. A prece, ela é uma rogativa que nos coloca em contato com Deus, mas que a gente também possa entender que é feita a vontade divina e não como uma forma de nos punir, mas de nos melhorar. Então que nós possamos também ter resignação, porque nem sempre a gente vai conseguir o que a gente quer. Por isso nós temos que pedir força e resignação. E aí ele relata em Lucas que aparece um anjo do céu a Jesus que o fortalece. E ele segue falando que Jesus estava tão angustiado, que ele orou tão intenso, que o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Ou seja, Jesus, que é o nosso modelo, o nosso exemplo, no momento de angústia, né, em que ele estava vendo o fim da sua prova, o fim da sua vida aqui na terra, dos seus ensinamentos, sentindo o peso das misérias humanas, ele se angustia e roga a Deus, e vem um anjo auxiliá-lo. Nós também, quando nós passamos por dificuldades, nós também somos auxiliados, mas é preciso que a gente se conecte com esse auxílio, né? Que a gente peça com fé, com confiança, que nós possamos nos mostrar humildes diante da providência divina e não com exigências tolas. E aí quando ele fala, obreiros, traçai o vosso suco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera, né? Aqui ele vem nos falar do trabalho que nós temos que realizar diariamente, né? Nessa nossa vida na terra. Há sempre a oportunidade de servir no bem, de nos melhorarmos, vencendo um dia após o outro, vencendo uma dificuldade uma após a outra. A gente vê tantos exemplos na história, como Chico Xavier, de amor, de resignação. A gente diz assim, eu estou tão longe, mas foi um trabalho que foi construído por esse espírito. Que nós possamos também fazer esse trabalho de construção, de paciência, de resignação. Sempre há oportunidades de servir. Há sempre o trabalho à nossa disposição. Algumas pessoas acham que o trabalho é apenas nas casas espíritas. Pelo contrário, o trabalho ele se mostra para a gente em todos os lugares, em todas as situações. Muitas vezes o trabalho na casa espírita é o mais fácil que tem. Porque na casa espírita você está ali sendo cercada pelos trabalhadores que auxiliam aquela casa, pelos seus amigos. Mas no dia a dia, né, nas dificuldades, é que a gente vai trabalhando e nos mostrando servidores fiéis da causa divina. E ele segue falando que nada fica perdido no reino de nosso Deus, e vossos suores e miséria formam o tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e os mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. E aí ele fala, né, faz alusão a várias passagens do Evangelho, como quando Jesus nos diz para não acumular bens e tesouros na terra, mas cultivar os tesouros do céu, porque os tesouros da terra, a riqueza, elas se corroem, elas se perdem. Na verdade, aquilo que a gente acha que é nosso, não é. Porque por um golpe de uma má sorte a gente pode perder tudo. Mas tudo que a gente acumula como riqueza espiritual, a inteligência, a benevolência, a paciência, a caridade, tudo isso é o que nós levamos para outra vida. E nós nos tornaremos ricos no céu, nos céus, né? Lembrando do que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Então, e esse consolo, ele vem, né? E ele diz que quando partirmos, nós veremos surgir a sua preciosa semente, que na vida espiritual a luz substitui as trevas
o mais desnudo dentre vós será o mais resplandecente. E ele nos dá mais uma vez uma prova das bem-aventuranças diante das dificuldades, né? Na espiritualidade, no mundo espiritual, a nossa forma não é mais de acordo com as aparências que a gente cultiva aqui na Terra. A benevolência, a gente se identifica de acordo com as nossas qualidades ou as nossas imperfeições. Então, muitas vezes aqui na Terra, por conta dos nossos vícios, né, a nossa visão é limitada, não só pelos olhos da carne, mas por conta dos conceitos e dos preconceitos que a gente carrega. Então, quantas vezes a gente não julga uma pessoa bem-aventurada porque ela tem uma boa aparência, porque ela fala baixinho, fala direitinho, é calminha. Às vezes é uma pessoa que é mais abastada e quando faz caridade material a gente adora encher a boca de dizer: ah, fulano, você é muito caridoso. E quantos exemplos nós temos, quantas pessoas de bem que estão ao nosso redor, que suportam as suas dores com resignação, que muitas vezes são irmãos que carregam no rosto as marcas da expressão, das dores que enfrentaram, das lutas que tiveram que vencer. Muitos a gente ignora, né, por conta da nossa vaidade tola. E quando chega no céu é que, na verdade, nós podemos identificar, porque no céu não é mais a aparência, não é mais o que a pessoa tem. No céu é o que nós somos. Então, quantos irmãos infelizes, quando se veem no céu, estão resplandecendo de luz. Eu queria até citar um exemplo aqui do Céu e Inferno, que é uma das obras bases da doutrina espírita, e fica também como dica de leitura. É uma leitura excelente, gente. As obras básicas, elas são muito importantes para quem é espírita, não só para quem está iniciando no estudo, mas para quem já tem um tempo maior. É necessário que sempre revisite, porque são obras que a gente chama de básica, mas não tem nada de básica. O termo certo são obras base, que realmente é a base do espiritismo. Então a gente precisa conhecê-las. Tem muitos espíritas que torcem a cara, que não leem, porque preferem ler outras obras, né? E não se furtam a leitura dessa mensagem. E é até um pouco contraditório, né? Vocês imaginam um espírita que não lê as obras básicas de Allan Kardec, mesma coisa que um cristão que não conhece as mensagens, não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, um muçulmano que não conhece o Alcorão. E essa obra, quando ela fala da justiça divina segundo o Espiritismo, ela vem sim romper com muitos dogmas, mostrar a visão espiritual e traz muitos exemplos pra gente. Então, assim, essa obra, lendo ela, eu consegui refletir muito. Tenho refletido muito, né? Quando a gente vai lendo, você vai passando um filme na sua cabeça e aí a gente começa a ver o que é realmente importante pra gente. A gente começa a ver como é necessário trabalhar o nosso futuro espiritual. Nós empregamos tanta preocupação com o nosso futuro aqui na Terra, com o dia de amanhã, e esquece completamente do futuro espiritual, que é a nossa missão aqui na Terra, né? É essa evolução. E aqui ele traz vários relatos de irmãos que foram reis em outras vidas, que foram ditadores e que quando partem para a vida espiritual, porque todo mundo morre, ninguém fica vivo, vem lá aquelas pessoas, muitos dos seus escravos, né? Muitas pessoas que eles maltrataram, que ficam atormentando, outros que estão elevados acima deles, e vem como perderam tempo com a vaidade, com o orgulho.
Mas hoje eu queria destacar a história do senhor Samuel Philip, né? Que ele relata, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte, Kardec ele faz uma explanação sobre os dogmas que foram criados e da visão espírita, né? E mostra as provas e faz toda uma análise desses dogmas. E na segunda parte ele traz exemplos de espíritos felizes, infelizes, quando eles despertam no pós-morte. E essa história de Samuel Philip, ele fala que ele era um homem muito bom, que ele desencarnou com 50 anos de idade. Ele foi um homem que ele tinha um devotamento, né, sem limites, ele sempre fazia o bem aos outros, sempre servia, mas que ele teve uma vida muito difícil, de muitas atribulações, de muitos desafios, de rudes provas, né? Esse é até o termo que ele emprega. E quando ele se manifesta após a sua morte, numa reunião, ele diz, né, que ele começa falando: sabeis de quantas tribulações a minha vida foi semeada, jamais me faltou coragem na adversidade. Deus, obrigado. Ele disse quantas coisas teria perdido se cedesse ao desencorajamento, né? Que ele teria que ter recomeçado, que tudo que ele passou na terra teria sido sem proveito, ele teria que ter recomeçado. Mas graças a Deus, diante das provas e das dificuldades, ele se manteve resignado. Então ele está aqui agradecendo, dizendo que se a gente soubesse como tudo isso é tão passageiro, tão curto diante das coisas que a gente tem em relação à eternidade. Então é só olharmos um pouco para a nossa vida atual, olharmos um pouco para trás, de quantas dificuldades a gente já enfrentou. Então, no momento de aflição, olhe para trás, veja quantas oportunidades foram vencidas, quantas dificuldades foram vencidas, como a gente amadureceu, mesmo com os erros. E se você é uma dessas pessoas afortunadas que ainda não experimentaram uma prova maior na vida e se veem diante de um agora, agradeçam a Deus e digam: Pai, obrigado por ter me poupado até esse momento, mas agora que tu me chamas à batalha, eu tô pronto e eu vou te dar orgulho. E o que mais me chamou a atenção nessa comunicação do Samuel Philip é essa mensagem que ele diz, essa parte que ele diz assim: ó vós que me fizeste sofrer na terra, que fostes duros e malevolentes para comigo, que me humilhastes e me enchestes de aflição, cuja má fé frequentemente reduziu-me às mais duras provações. Não só vos perdoo, mas vos agradeço. Querendo fazer-me o mal, não desconfiastes que me fazeis tanto bem. É, portanto, verdade que a vós devo, em grande parte, a felicidade de que gozo, porque me fornecestes ocasião de perdoar e de pagar o mal com o bem. Deus vos colocou em meu caminho para provar a minha paciência e me exercitar na prática da caridade mais difícil, o do amor aos inimigos. Então, olha que linda essa mensagem, ele agradecendo as pessoas que lhe fizeram mal, que foram a oportunidade para que ele pudesse crescer e evoluir. Então, todas as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, que muitas vezes a gente se queixa, se lamenta, que a gente quer mudar, são oportunidades que é pra gente mudar, que é pra gente exercitar nossa paciência e nosso perdão. Por isso é que ele vem dizendo, né, que são seus bem-amados aqueles que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos, porque vejam bem, além dessa reforma que a gente tem que fazer, além da gente ter resignação, é preciso também trabalhar na obra do bem. Todos nós fazemos parte dessa obra divina, todos nós temos que auxiliar nessa mudança, né, nesse progresso dos seres. Então não é só a mudança interior, é também o auxílio, é a caridade, é o amor ao próximo. Nós estamos aqui
muitas vezes, né, mergulhados no nosso aprimoramento, e a gente esquece de auxiliar o outro. Eu me recordo de uma situação que eu vivi num dia desses. Eu estava lendo uma obra, acho que era a Gênese, e eu estava lendo e uma pessoa chegou e começou a falar dos seus problemas. E eu estava agoniada porque eu queria ler, estava gostando da leitura e queria que a pessoa saísse logo, parasse de reclamar, falar da sua vida e me deixasse em paz para ler. E aí veio aquela vozinha dentro de mim falando assim: o que adianta? Tá lendo a obra espírita, tá buscando conhecer, se você tá faltando com o principal, que é a caridade. Olha essa oportunidade de servir, de escutar o outro, de ouvir, porque a gente não tem esse poder de mudar a vida do outro. Nós não somos esses heróis que vamos chegar para a pessoa e vamos dizer: olha, é isso, segue isso, mas pelo menos de ouvir o outro, de escutar para que ele possa desabafar e ele mesmo encontrar as suas soluções. Então, é isso que é caridade, é você olhar para o outro com amor. A Angélica colocou aqui: estou passando pela maior dor que eu já senti até agora, mas me vejo hoje uma pessoa melhor do que antes. E todos os dias aprendo mais com tudo isso que venho passando. Dói, mas me ensina. Exatamente isso, Angélica. A dor, ela nos modela, né? Nos torna melhores. Eu também tenho essa sensação. Muitas vezes eu olho para trás e eu digo assim: oh meu Deus, eu precisava realmente ter passado por isso. Eu precisava ter perdido alguém que eu amo tanto. Eu precisava ter enfrentado isso. E eu vejo como essas perdas e essas dificuldades me modificaram. Eu acredito que essa é a sensação que todos nós temos. Essas dificuldades, elas nos tornam melhores, mais leves. E é tudo passageiro. Porque aqueles que partiram, a gente vai reencontrar na outra vida, se merecermos estar no mesmo plano que eles, né? E por isso que é preciso batalhar. Então, todas as dores que a gente enfrenta são passageiras, mas tem esse poder de modificação se a gente recebe de coração aberto. Porque se a gente se manter nesse sentimento de revolta, essas dores, elas nunca vão cessar e vão vir cada vez mais fortes, cada vez mais intensas, né? É por isso que a doutrina espírita, como ele segue aquele dissipa o erro das revoltas. E aí ele segue comentando que também que o sopro dos espíritos dissipe os vossos defeitos contra os ricos do mundo. Gente, como a gente julga os outros, né? Principalmente os mais afortunados. Como a gente se coloca numa posição de achar que pode julgar o outro porque tem mais dinheiro, a gente sente inveja, a gente quer ter aquela vida, sendo que as provas que eles suportam são mais perigosas, porque eles são mais envolvidos no orgulho, na vaidade. Muitas pessoas se aproximam por conta do dinheiro que a pessoa tem e não pelo bem que ela carrega no coração. Então, bem maiores são as provações. E quem somos nós para julgarmos o outro, né? É só a gente tentar se colocar no lugar. Será que se eu tivesse uma condição melhor, se eu estaria aqui estudando, buscando me melhorar, buscando reavaliar as minhas ações? Ou se eu estaria perdida na vaidade, no orgulho, na ostentação? Então a gente precisa entender que cada um tem aquilo que precisa e necessita. A gente sim trabalha, né? Faz parte dessa lei para poder garantir uma vida mais confortável, isso tudo bem, mas viver invejando o outro, viver querendo ter a vida do outro, não nos cabe, né? Olhar a vida do outro, cabe apenas seguir a nossa, porque ninguém sabe as provações e as mudanças que cada um precisa operar dentro de si. Eu vou dar aqui uma acelerada porque a gente está com o nosso tempo aqui já quase batendo. Mas ele encerra dizendo: bebei da fonte viva do amor e preparai-vos para a vida. Preparai-vos a lançar-vos nos dias livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis e quer que
Modeleis vós mesmos a vossa maleável argila. Então Deus nos cria, né, simples e ignorantes, para que nós possamos trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento, para que nós possamos trabalhar pela perfeição. Então é uma busca que é nossa, que ninguém vai chegar e vai fazer a mudança, que vai operar a mudança, que Deus vai de um dia para o outro nos tornar pessoas melhores. A gente precisa trabalhar, mas Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, em seu amor, Ele nos dá todas as ferramentas necessárias. Ele nos dá o amparo da espiritualidade amiga, dos espíritos simpáticos, dos protetores espirituais, para nos auxiliarem nessa caminhada. Então, que nós possamos confiar na providência divina. Precisamos estar abertos aos acontecimentos que tem que nos ensinar. É isso, Angélica, não é rebater a dor, não é pedir a Deus todo dia para não enfrentar as provas. É agradecer. A prova bateu a sua porta. Errei, Senhor, mas vou mudar. Obrigada. Preciso de força e de auxílio. E essa força e esse auxílio vai chegar. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui participando da live. Deixar aqui um forte abraço a vocês. Todos aqueles que forem assistir ao longo dos dias, que possa ficar essa reflexão sobre o ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo, que o Espiritismo ele seja esse consolador, mas não esse consolador da boca para fora, que a gente possa realmente compreender a proposta espírita, e não como uma coisa de, mas é porque os espíritos disseram que é assim, assim, assado, porque toda a obra de Kardec ele explica, então que nós possamos compreender, porque compreendendo é mais fácil da gente aceitar, e no momento que a gente aceita a gente consegue se trabalhar, porque a gente entende o porquê daquele aperfeiçoamento, e não só porque nós vimos um palestrante, ou um doutrinador, ou um livro que diz que a gente tem que mudar. Então que nós possamos compreender e trabalhar nessa mudança. Então eu vou passar a nossa prece final. Convido todos a novamente, quem quiser fechar os olhos, feche os olhos, mas que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao céu. Jesus, obrigada por essa mensagem, por teus ensinamentos. Que nós possamos, Senhor, encontrar no Espiritismo esse consolador, mas principalmente esse instrumento de mudança. Que nós possamos olhar para as nossas dificuldades, para nossas dores, com mais amor, com gratidão, com servidão, extraindo dela seus maiores e melhores ensinamentos. Que possamos também trabalhar agora para aliviar as nossas chagas, pois Tu nos disse, Senhor, que o amor cobre uma multidão de pecados. Que nós possamos ser amor como Tu foi, o nosso maior exemplo de amor. Amor para conosco, amor para com o próximo. Pois só assim aliviaremos as nossas chagas, só assim diminuiremos tantas faltas que nós cometemos e transgredimos nesta e em outras vidas. Senhor, seja o nosso bálsamo, o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Que assim seja. Então, até o próximo encontro, meus amigos. Um abraço e tchau, tchau.